Bom dia, amigos. Muita paz a todos. A Miri já agradeceu na presença de todos. Nós sabemos que mesmo com as dificuldades com que se apresentam, a gente não pode deixar de lado os nossos compromissos, né? Nós vamos conversar hoje um pouco sobre qual é o tamanho da minha fé. É sobre isso que nós vamos conversar. É muito interessante porque Jesus de Nazaré, na oportunidade, ele dizia assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, haverão de remover montanhas. Por que Jesus fazia essa colocação, né? Da proposta para nós, para que nós tivéssemos a fé? Sem sombra de dúvida, porque a fé é um elemento essencial em nossas vidas, né? Nesse processo de relacionamento com as pessoas, na nossa vida familiar, na vida profissional. A gente tem que estar munido da fé, porque a fé é que nos leva ao otimismo, né? E ela faz com que a gente remova muitas situações, ou enfrente muitas situações em que nós, às vezes, nem pensávamos que poderíamos vencê-las, né? Essas situações, as dificuldades, como nós estamos enfrentando agora, né? Então, é necessário que tenhamos a fé sempre conosco. Então, é assim, ó. Eu vou contar aqui alguns casos aqui, da passagem do Senhor Jesus, para tirarmos realmente uma lição disso, porque se Jesus realmente viveu essa questão na oportunidade, é porque realmente a fé é altamente importante em nós. Nós vemos esse caso aqui, não era um conto, mas era um processo de vivência com Jesus, e aquele menino que comumente caía no fogo e na água. O menino era cometido de um processo epilético, né, de epilepsia. E o pai, muito desesperado com a situação do filho, sabendo agora que Jesus, né, estava ali, que poderia ajudá-lo, ele procurou Jesus de Nazaré. Mas, na oportunidade, Jesus estava assim, ocupado com outras coisas, e quem recebeu esse pai desse menino foi os discípulos. E os discípulos, mais que fizessem aí para ajudar o menino, não conseguiram. O que fez depois o pai? Aí esperou para que remeteu o contato com Jesus de Nazaré. E logo que isso aconteceu, ele chegou para Jesus com uma fé espetacular. Senhor, eu sei que o Senhor pode, meu filho cai na água, cai no fogo, e cure meu filho. A fé daquele homem foi tão grande que Jesus imediatamente curou aquela criatura. O menino, no Evangelho, conta que ele estava cometido por um demônio, mas não é verdade, porque demônio não existe, a gente sabe que não existe. O que havia ali era o seguinte: ele estava cometido por um processo obsessivo. E quando Jesus realmente chega para curá-lo, ele expulsa naturalmente aquele espírito que estava obsidiando, e o menino ficou bom. Depois, mais tarde, assim, no encontro com os discípulos, eles perguntaram para Jesus: Senhor, mas por que razão que nós não conseguimos expulsar lá o espírito obsessor, né, o demônio, né, que naquela época acreditava nesse processo? E aí Jesus falou: olha, porque faltou-lhes a fé. Se tivesse a fé, vocês teriam conseguido essa situação, né? Então, é esse aqui por causa da pouca fé, né? Na verdade, vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas era Jesus que estava dizendo isso daí. Jesus de Nazaré. Ele não estava dizendo coisas, né, que não tinham noção, que não fossem lógicas, mas na verdade.
Vamos fazer uma comparação aqui, por exemplo, de uma pequena vela, né? Uma pequena vela acesa, uma lamparina, que ela tem a capacidade de iluminar um campo pequeno à sua volta, né? A gente faz uma comparação exatamente assim. Se nós colocarmos, por exemplo, uma luz mais forte, como nós estamos vendo aqui, ela ilumina um campo bem maior, né? Ela vai dar uma iluminação num campo maior. Pois bem, se a gente comparar realmente essa luz da vela com uma luz mais forte, a fé, por exemplo, uma pequena fé é como a luz, uma pequena luz, mas ela é muito expressiva, porque faz iluminar realmente aquele campo, né? Agora, o que nós perguntamos assim, o que não faria uma grande fé? Se nós temos uma pequena fé, como Jesus falou, né, o tamanho de um grão de mostarda, que é capaz de remover a montanha, imaginemos se nós estivermos munidos de uma fé verdadeira, uma fé, né, robusta, né? Então seria o quê? Uma grande chama de luz em nós. Mas é isso que acontece. Se nós pensarmos bem, o que nos movimenta, o que nos eleva, o que faz a gente encontrar o motivo da vivência, do enfrentamento, é exatamente a fé. É a fé que faz isso de nós. Porque se nós não tivéssemos a fé, como é que você enfrenta? A fé nos leva ao quê? À vontade, à determinação, à força. E quando nós temos a fé, nós criamos também um mecanismo que a gente chama de imunidade em nós. É um mecanismo que você cria. Por exemplo, o indivíduo que vive um pessimismo, o que ele cria para o organismo dele? Um processo pessimista, um processo ruim. Se ele tem a fé, tem pessoas que às vezes elas estão acometidas de doenças, né, fortes, doenças, e elas vencem aquela doença porque elas colocam a fé. Então elas ficam fortes, né, com aquela fé e acabam realmente passando pelo processo da doença. Então Jesus falava assim: vós sois a luz do mundo. Vejam a importância que Jesus dava a nós outros, relativamente o que somos nós, em relação à própria vida, em relação, né, à criação de Deus e tudo. Vós sois luzes, né? Vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque ele sabia que nós poderíamos constituir uma luz tão grande em nós, no autoconhecimento, nos valores intrínsecos da própria alma, né, o desenvolvimento dos valores morais, né, que realmente permitiriam que a gente acendesse essa luz em nós, né? Então a fé remove montanhas. Com a fé somos capazes de fazer coisas que jamais pensaríamos ser possível realizá-las. Vou contar aqui uma passagem que aconteceu na minha vida, muito interessante. Eu morava num bairro aqui da cidade, na Vila Anchieta, e tinha um barzinho logo assim na esquina, e a gente sempre fazia uso daquele barzinho, né, para comprar as coisas que a gente precisava ali, muito próximo de casa. E um dia o barzinho, não sei por que carga d'água, deu um curto-circuito lá e o barzinho começou a pegar fogo. E foi um alvoroço total ali para os vizinhos, aquela correria. E eu desci também lá para ver o que estava acontecendo, um monte de rapazes ali. E nós vimos, vamos ajudar, vamos entrar aí, vamos ajudar, né? Com cuidado, mas vamos. Tinha um balcão frigorífico, que é a alma do indivíduo, né? Que ele vendia bebidas, vendia tudo, tinha ali os alimentos, tudo condicionado ali dentro daquele balcão. Você já conhece um balcão frigorífico, no tamanho de um balcão frigorífico de um estabelecimento assim, né? Nós estávamos em 4 rapazes, nós colocamos o balcão fora do estabelecimento. Olha só o que aconteceu com a gente ali. Nós conseguimos, depois que nós colocamos o balcão lá,
E um olhou para o outro e falou: não é possível que tenhamos feito isso daí. Então nós fomos o quê? Movimentados por uma vontade, uma fé imensa de realmente realizar aquele intento naquela oportunidade. Então é assim que acontece. A fé se apresenta em nós quando a gente é acionado dessa forma, né? Então nós podemos remover muitas coisas que nos prejudicam. Exemplo, os vícios, né? Os vícios são coisas que nos prejudicam. É certo que, no bom senso, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Por isso a importância, a fé em nós é como um trator de esteira. Vocês conhecem um trator de esteira, né? Aquele que tem uma lâmina na frente, que ele vai levando a terra, vai levando, ele leva tudo pela frente, que nada impede que isso aconteça. Assim é a nossa fé. É como um trator de esteira, se nós estivéssemos movimentados por ela. Porque nós estivermos, né, duvidamos de nós mesmos, aí nós não conseguimos fazer isso, né? As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, a preguiça, etc. Muitas coisas que ela realmente vai afastar de nós, né? Por isso que Jesus falava, né, que a gente poderia afastar muitas coisas como se nós estivéssemos carregando a montanha, levando a montanha, né? Fazendo ela movimentar. A verdadeira fé se alia à humildade. A humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e nada pode ser ele. Então veja, se nós usarmos a humildade necessária para considerarmos nós somos filhos de Deus, né, nada nós podemos sem que realmente nos estejamos voltados ali para o compromisso, para cumprir a própria lei de Deus, né? Então, nós somos como instrumentos da vontade de Deus, sem sombra de dúvida. Mas nós acionamos, mas tem que fazer a nossa parte, né? E é por isso que os bons espíritos vêm em nosso auxílio. Quando nós somos movimentados pela fé, pela confiança em Deus, nós somos, acreditamos, e nós estamos com o desejo de sermos melhores, o que nós acionamos? Acionamos espíritos protetores que nos ajudam para que nós possamos vencer as dificuldades. Essa outra situação aqui é daquela mulher, eu vou falar, agora esse foi uma situação envolvente na época de Jesus, que aquela senhora que sofria hemorragias constantes, né? E essa mulher, sofrendo muito, ela desejou, assim, estar na presença do Senhor Jesus. Ela fez isso com uma dificuldade muito grande, porque havia uma multidão que impedia que ela se aproximasse do Mestre. E ela conseguiu, chegou e tocou simplesmente, ela não conversou com Jesus, ela tocou simplesmente nas vestes de Jesus e foi curada imediatamente. Aí Jesus perguntou aos discípulos, falou: quem é que me tocou? Os discípulos disseram logo, claro que Jesus sabia quem que tinha tocado nele, né? Mas ele fez a pergunta, né, como uma forma de trazer o ensinamento. Perguntou e os discípulos disseram: mas Senhor, muitas pessoas já te tocaram. Não, mas esta foi especial, porque eu senti sair de mim virtudes. As virtudes que Jesus se referiam não eram senão o quê? Eram energias, né? Energias curadoras, que permitiu que aquela mulher fosse curada. E é o poder que Jesus tinha na época, de acionar a própria natureza, né? O poder, era o Espírito puro na terra, era né, o Filho de Deus, né, que tinha atingido a culminância da perfeição, e ele então curou aquela mulher. Então foi um exemplo de fé daquela mulher. Essa outra situação também,
de exemplo de fé, que também numa passagem, é daquele centurião romano. O que aconteceu com o centurião é que esse centurião, ele tinha em seu poder ali, né, sob o seu comando, uma centúria, eram 100 homens, 100 soldados que ele comandava. E aí ele procurou Jesus, porque ele queria que Jesus curasse um serviçal dele, um empregado dele, que estava doente em casa. E aí ele chegou para Jesus e falou: olha, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso, porque eu tenho sob o meu comando 100 homens, 100 soldados. Aí eu digo para eles: vai, eles vão. Eu digo: vem, eles vêm, porque ele cumpre as minhas ordens. Basta uma ordem sua, que a minha, com meu criado, será curado. E está no Evangelho, né? Realmente isso daí. Mas é verdade, porque naquele instante o criado daquele homem foi curado à distância. Quando ele chegou em casa, o criado estava curado. Então veja a fé desse indivíduo, e Jesus faz alusão, inclusive, ele falou: eu nunca vi uma fé tão grande em Jerusalém, ou em Israel, né? Essa outra passagem de Jesus também é Jesus e Pedro. Nós sabemos que naquela época existia assim os discípulos, né? Não todos, mas alguns deles, eles tinham o hábito da pesca, inclusive Pedro. E eles iam ao alto mar, buscaram, né, o sustento através da pesca. E nessa oportunidade deu um vento muito forte, uma tempestade, e eles temeram. E logo que eles estavam em alvoroço, né, com medo de toda essa situação, eles viram um homem caminhar sobre as águas. E eles aí que temeram muito mais, porque um homem, né, caminhando sobre as águas, vinha vindo de encontro. E quando ele se aproximou mais, aí eles viram que realmente era Jesus de Nazaré. E Pedro, para certificar disso, ele disse: Senhor, se for mesmo o Senhor que está aí, faça com que eu vá até ti. E não deu outra. Realmente Jesus pediu, falou: olha, venha então, Pedro. E Pedro não temeu. Pedro, naquela fé imensa, ele realmente caminhou também sobre as águas. Deu algumas passadas, né, sobre as águas, né? E logo ele afundou, estava afundando, e foi acudido por Jesus. E aí nós vimos que realmente ele perdeu a fé. A princípio ele teve a fé, ele se movimentou até sobre as águas, mas aí ele perdeu a fé e começou a afundar. Então veja a importância da fé em nós. Se você tiver fé, você é capaz de realmente caminhar sobre as águas, né? Como aconteceu naquela época, né? Mas muito bem, toda religião, elas têm os seus artigos de fé, que podem ser levados pela fé cega e fé raciocinada. Veja uma coisa importante aqui, gente, porque isso faz alicerçar a nossa fé, faz movimentar uma fé espetacular em nós. Por quê? Porque ela está respaldada na lógica. Quando nós temos uma fé somente, a gente acredita numa fé que ela não está alicerçada numa fé de raciocínio, numa fé lógica, nós chamamos de fé cega. Essa fé cega, ela pode realmente se perder com o tempo. Basta você ver um mau exemplo daquilo que você está vendo, ou no centro espírita, ou mesmo na igreja, ou sei lá onde você esteja participando, e você vê ali um exemplo que você não gostou, você perde a fé logo, né? Por que o indivíduo perde a fé? Porque ele não estava com a fé de conhecimento. Ele precisava ter o conhecimento. Por que ele tinha fé? Porque ele tinha o conhecimento sobre ela. Assim, se ele vier, por exemplo, né? Eu já assisti muitas palestras, né? Assim, na minha vida, eu já fiz muitas palestras e tal. E a gente vê aqui, muitas vezes, se o Espiritismo traz alguma coisa, um orador, por exemplo, traz alguma coisa
que realmente você não fica feliz com aquilo, você simplesmente, por caridade a ele, você vai respeitá-lo. Mas isso não quer dizer que você vai perder a fé porque ele falou daquela forma. Por quê? Porque a gente tem um raciocínio, a gente tem um conhecimento. Por isso que a gente tem que conhecer a doutrina espírita para você analisar as outras coisas. Então é a fé raciocinada, não é? Porque a fé cega, ela aceita aquilo que é verdadeiro, né? A cada passo se choca com a evidência da razão, porque aceita o verdadeiro e o falso. Quando levada ao excesso, ela produz o fanatismo religioso. É o que nós vemos aqui. O indivíduo, às vezes, ele é levado ao excesso com essa fé cega e ele tenta convencer os outros, sem que ele tenha o conhecimento daquilo que ele está pregando. Então, é muito interessante a gente ver isso daí. Sócrates, ele andava ali nas praças públicas de Atenas, né, ali nas ruas, e ele perguntava para as pessoas se elas acreditavam naquilo que elas estavam professando. Vocês acreditam naquilo que você está defendendo? E elas ficavam embaraçadas, não sabiam se respondiam, se acreditavam ou não. E elas esperavam que Sócrates explicasse isso. No que ele respondia, eu também não sei, por isso que eu estou perguntando. Mas claro que ele sabia, por isso que ele perguntou, né? É que Sócrates, ele desejava que as pessoas que estivessem defendendo qualquer tipo de crença, que ela tivesse certeza naquilo que ela estava defendendo, para ela não perder a fé. Então, que tivesse uma fé raciocinada, uma fé alicerçada na razão, na lógica, porque ela já não perde, né? Eu estava fazendo uma palestra lá em Neves Paulista, certa feita, e um senhor que tinha quase 90 anos levantou a mão e pediu licença para ele falar que ele tinha mais de 60 anos de doutrina espírita, porque eu estava falando sobre a fé. Não precisava necessário ele explicar por que ele tinha 60 anos de doutrina espírita, até de jovem, né, de criança, porque ele tinha examinado. Ele tinha encontrado a razão, né, a lógica, a razão de ser espírita verdadeiro, porque ele tinha conhecido a doutrina na sua essência. Então, por isso que ele tinha uma fé dessa forma. A fé raciocinada tem por base a verdade. É a única que tem um futuro assegurado. Nada teme do progresso. Com o conhecimento, torna-se inabalável. Por quê? Porque se daqui a pouco a gente começa a ver outras novidades aí, que a gente não conhecia, mas que se tiver respaldo na lógica, é claro que, né, a gente não vai se assustar com isso e vai aceitar isso como uma coisa que é verdade, se nós fizermos a avaliação, né? Então nós não tememos, né? Aquele indivíduo que vai realmente estar alicerçado no conhecimento, ele não teme o progresso. Porque o que vier, ele vai avaliar e vai entender se é verdadeiro ou não. Muito bem. Nunca devemos considerar que o nosso caso não tem solução. Deve-se reunir toda a força necessária para vencer as dificuldades. Porque, afinal de contas, nós temos o potencial, que é a fé. Se me entrego. Tá. Eu tive um caso aqui no Ielar, interessante, nós atendemos uma certa feita uma senhora aqui. Era um dia de trabalho da nossa casa, nem era dia de atendimento. Essa senhora nos procurou e era uma conhecida nossa, que nós não víamos há mais de 50 anos. Era uma irmã de um amigo nosso, que já tinha morrido também, e ela trouxe um quadro e falou: olha, eu vou dizer para o senhor o que está acontecendo na minha vida, mas eu sei que o senhor, que é meu caso, não tem solução. Mas eu resolvi vir conversar com o senhor sobre isso daí. Ela me contou a história dela, que o pai, né, que já tinha falecido também, tinha deixado, ela tinha um irmão que era paraplégico, que o pai, que era funcionário público, tinha deixado o salário para esse menino, para esse rapaz, que não era menino, já tinha também quase 60 anos. E
E aí o que ela fez? Ela, por descuido ou mal orientada, ela gastou o salário do rapaz. Gastou, investiu, né, indevidamente. E agora não tinha nem o que comer em casa. Não tenho solução. Eu não tenho como comprar gás, não tenho como comprar comida, eu não tenho. Sabe por que ela perdeu o salário? Porque ela fez aqueles empréstimos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso também, viu? As pessoas aposentadas, aquele empréstimo consignado. Aqueles empréstimos consignados. E ela fez quantos foram necessários até acabar com o salário dela. Ela não tinha o que comer. Aí o que nós fizemos? Ajudamos com cestas básicas, compramos um botijão de gás, né, a princípio e tal. Aí eu pedi uma ideia, falei, ó, eu preciso de alguém que me dê uma luz aqui. E, como sempre, os espíritos bondosos, eles trazem uma luz para a gente. Aí eu percebi que ele estava me passando o seguinte, falou, olha, por que você não arruma um advogado e tenta resolver o caso dela? Mas falar por quê, né? Para tentar bloquear o processo do salário lá, ou desbloquear, né? E eu pensei nisso, procurei uma colega que é advogada, né? A Cristina, que é muito amiga nossa, né? Esposa do Velano, e ela fez, inclusive, de graça isso para a gente e tudo. E montou um processo e levou para o fórum, pedindo para o juiz liberar uma parte do dinheiro dela para ela comer. Olha só. E aí, olha o trabalho que deu para levar essa mulher até no advogado, para levar essa mulher até no banco, porque ela tinha perdido totalmente a motivação. Eu chegava na casa dela, era meio-dia, ela estava dormindo. Ela queria dormir, queria fugir do problema. Mas ela não estava sabendo que aquilo que nós estávamos fazendo era para ajudá-la. E aí conseguimos levá-la ao banco, conseguimos pegar aquela documentação que nós precisávamos, levamos para o advogado e tal. Em 15 dias, o juiz liberou o pagamento dela. Deixou 1/3 no banco para pagar as contas, e 2/3, que sobraram, né? 2/3, para ela comer. Então, se ela ganhasse, por exemplo, 1.000, deixou 300 e pouquinho para pagar as contas dela lá, e 600 e pouco ela pegou para comer. Pronto, resolveu o problema dela. Saiu do poço. Então, é assim, muitas coisas a gente pode resolver, sem sombra de dúvida, quando a gente tem fé. Lembremos-nos da orientação de Jesus. Nós já estamos quase terminando, viu? Vós sois o sal da terra. Vós podeis fazer o que faço e muito mais. Mas por que Jesus dizia isso? A fé. Sal da terra é que nós somos importantes para Deus. O sal é muito importante na terra para todos nós, não é? É aquele que salga a nossa comidinha. Tá? Ele fazia comparação ao sal, porque tudo o sal está integrado ali na comida e tudo, né? Então, fazer o que ele faz e muito mais, é claro que não vamos fazer mais que Jesus, mas poderíamos fazer muitas coisas para nos livrar realmente dessa situação. Bom, por mais que seja o nosso sofrimento, lembremos-nos do que disse Jesus: o Pai não desampara um só dos seus filhos. Aí que somos levados a confiança, fé, porque é Deus. Ué, se Ele nos criou com um propósito, para a gente atingir aquilo que quer de nós, que é a perfeição. Criou para a gente ser perfeito, para a gente receber a felicidade. Ora, então Ele não vai desamparar. Nós temos que fazer a nossa parte. A oração, a prece, quando ela é alicerçada na fé, produz um grande poder. Jesus disse assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Eu não ia falar uma coisa dessa se nós não conseguíssemos. Batei, né? Claro. Eu não ia dizer isso aí, está em Mateus, né?
Existem aqueles que dizem, não adianta pedir que Deus não atende às nossas orações. São os pessimistas, né? Essa historinha aqui de Socorro do Céu, vou contar um pedacinho dela. Era um indivíduo que ele tinha uma propriedade agrícola e ele comumente ia para a cidade montado em seu cavalo. E ele nunca tinha prestado atenção num desvio da estrada. E nesse dia ele desejou ver quem é que morava lá naquela casinha, lá no fundo, lá no desvio. E foi ver. Passando por ali, tem uma janela aberta, viu uma jovenzinha de joelhos a rezar. E ele viu aquilo lá, perguntou logo para ela, o que você está fazendo, filha? Aí ela falou, estou rezando aqui, a Virgem Maria, porque o papai morreu, a mamãe está muito doente, e meus filhos estão perecendo de fome, nós não temos o que comer. E aquele indivíduo que não era religioso, mas também não era uma pessoa ruim, ele lançou mão de algum dinheiro, falou, vai comprar o remédio para a mamãe e o alimento para os irmãos. E saiu, foi caminhando, que ele tinha que ir para a cidade, mas com certeza ele ia voltar depois para ver como é que estava aquele pessoal. E aí antes disso ele resolveu voltar para ver se a menina já tinha se levantado dali para cumprir o que ele havia pedido. E pega novamente a menina rezando. Aí, mas minha filha, eu já disse que para você cuidar, comprar o remédio para a mamãe e o alimento para os irmãos. Aí ela olhou para ele e disse, Senhor, agora eu estou assim agradecendo a Virgem Maria por ter mandado o Senhor. Então vejam que realmente a menina havia pedido socorro através da prece, oração. E quem é que Deus acionou? Aquela pessoa que estava mais próximo dela, que podia ajudá-la. E é o que acontece, quantas e quantas situações que acontecem com a nossa vida, que às vezes a gente acha, o nosso pedido não aconteceu, mas ele acontece sem que a gente perceba, como aconteceu com essa menina. E essa menina trouxe uma lição extraordinária, porque muitas vezes as pessoas recebem a resposta da oração, mas não agradecem, e ela agora estava agradecendo. Qual o tamanho da minha fé? Aquele que acredita somente na vida presente, que motivo terá para se preparar para o futuro? Procurará os gozos da vida presente, porque nada espera da vida futura. Então, vejam uma questão, por isso nós falávamos para examinar a doutrina espírita, porque ela nos dá a certeza da imortalidade da alma. Ela explica como é isso, né? Então, a ideia é clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda o ponto de vista do qual ele examina a vida terrestre. Então, se ele está examinando a vida terrestre somente como uma única vida aqui na Terra, e que não terá em benefício nenhuma na vida futura, ficará muito difícil para que ele se aprimore, para que ele faça caridade, para que ele busque a moralização do seu espírito. Fica muito difícil. Mas se ele acreditar na vida futura, sabendo que tudo aquilo que ele fizer aqui na vida presente, né, em benefício do bem, tudo vai representá-lo na vida futura, tudo muda. Então ele passa a ter um compromisso mais sério com a sua própria vida no sentido do bem. Então, o tamanho da fé é assim, é fé no futuro, fé em nós mesmos, fé em Deus e fé no compromisso que nós devemos realizar. Com a certeza da vida futura, conste que a vida presente é passageira, transitória, dado uma grande fé de suportar as nossas dores e sofrimentos com resignação, acreditando na vontade de Deus. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que estão acreditando numa vida só, quando elas são acometidas por doenças, por processos assim, dificuldade, dores, fica muito difícil dela
ser resignada. Porque ela fala, eu tenho que passar, daqui a pouco eu morro desse jeito mesmo. Agora, se ela acredita numa vida futura, né, que se ela acredita na sua imortalidade, tudo muda. Ela vai ver que o caso dela é passageiro, transitório somente. Não se esqueça, você nasceu para ser feliz. Faça o que for necessário para ser feliz. A felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. Foi o que nós falamos agora mesmo. Às vezes as coisas acontecem com a gente de uma maneira tão simples que está nos fazendo felizes e a gente não está entendendo isso. Né? Então é preciso prestar atenção. Então, se nós podemos ser felizes, sem sombra de dúvida, então, seja feliz, ou sejamos felizes. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê alegria, apesar da dificuldade, para continuarmos a nossa luta aqui na terra. Muito obrigado, bom dia. Obrigado.